Olá, sejam bem-vindos à TV Clipe. Esse é o segundo episódio de Bigodando, o seu programa favorito. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, não só para mim, mas como convidado do episódio passado, que é o João Pedro, responsável aqui, um dos colaboradores do canal, e ele vai contar um pouco mais do que ele faz aqui e de quem que ele é. Oi, eu sou o João Pedro Carvalho, tenho 20 anos, com esses dois moleques acho que quase 10. Eu era a pessoa por trás da assistência técnica, assim como tá meu amigo hoje, que estava aqui antes, está agora aí, né? Né, Paula? Oi. Oizinho, né? E bem, eu atualmente estudo jogos digitais por uma empresa que eu não vou citar o nome, que não tá me pagando, né? Não Me paga, pague, né, aí? Me pague. Me paga meus R$5! E bem, atualmente estou ajudando no projeto, né? Estou bem feliz de participar do projeto. Hoje também participando aqui no programa, num assunto acho que interessante, que é IaaS, né? Como você tinha puxado. Acho que a inteligência artificial, né? A gente até postou lá no Instagram, se você não segue, aproveita e segue, a gente vai deixar o @ aqui embaixo. A inteligência artificial, né, foi um tema muito falado nessa semana. Aqui a gente está em abril, né, de 2025. Foi muito falado porque houve uma nova atualização, né, da OpenAI, né? Acho que a gente pode falar o nome da OpenAI, que deu muito o que falar sobre qual que é o nome do Estúdio Ghibli. Do Estúdio Ghibli, isso aí. Que foi as imagens geradas pela IA, né? Que ao meu ver, é muito avançado. Eu acho, que é uma coisa que acho que ninguém nunca pensaria. Lá 3 anos atrás, quando a gente fosse ver imagem gerada, aqueles vídeos lá do The Rock, né? Comendo pedra, ou Will Smith comendo o macarrão dele lá. Eu tenho certeza que vocês já viram esses vídeos. Era algo que, tipo assim, você batia o olho e você via, nossa, que coisa horrível. Sim. E hoje em dia, cara, é uma coisa que você bate o olho e vê, caraca, será que isso é IA ou será que isso é verdade? Hoje tá bem melhor, né? Ainda tem, Nossa, se você com certeza. prestar muita atenção, você ainda vê que pode ser IA. Não, tem sim. Mas já tá num nível avançado, claramente daqui, provavelmente ano exatamente. ou 2 já tá num nível muito perigoso. E até. não só isso também, pega na mão de uma pessoa maliciosa, que usa a inteligência e usa a edição de vídeo, porque tem muita gente talentosa pra isso, às vezes você fica com dúvida. Às vezes até perito ficaria com dúvida, né? E é isso que a gente quer abordar hoje. O avanço da tecnologia e também uma coisa muito importante. O João Pedro também ele é da área do design. Que será que essa inteligência artificial pode acabar com a sua profissão, João Pedro? Talvez. Será? E é isso que eu acho que... Então, começando já de uma vez, já vou soltar a pergunta. Essa é a minha pergunta. Você acha que a inteligência artificial tem a capacidade de acabar com a sua profissão? Porque eu tenho uma opinião e eu já vou falar já, mas a gente vai escutar primeiro a do João Pedro. Bem, no geral, não só a minha. Tanto de você, acho que vocês dois e de outros empregos. Por exemplo, você é contador, né? Tá estudando, Paulo Vitor estava estudando TI, fazer programação, né? Eu, ao meu ver, pelo avanço da tecnologia, primeiro vão ser claramente os trabalhos mais como o meu. Sim. Da área mais da arte, porque é uma área muito fragilizada, principalmente na visão do mainstream, assim, no pessoal mais comum, que só vê, dane-se, né? Tá IA, não tem uma pessoa por trás em IA, ninguém muito liga. Só que isso é muito perigoso, porque a arte, não só meu trabalho, né? Meu trabalho é mega importante, mais importante que um médico, duvido, um advogado, duvido, não vou. Cada profissão tem sua importância, Sim. né? Mas existem, sim, profissões mais importantes do que a outras. E na questão cultural, por isso que também é um pouco perigoso deixar uma máquina decidir uma coisa que é mais do ser humano, é complicado. Te cortando rapidinho, recentemente, foi na verdade ontem mesmo, eu vi um robô fazendo esculturas. Literalmente esculturas da... Cara, qual que é o nome da... Para aí. Aquelas esculturas, Gregas? só que tem um nome. Greco-romanas? Não é esse nome. Enfim, vamos continuar. Eu vi robôs que faziam esculturas, o que pra mim é bizarro, cara. Porque se a gente fosse pensar 2 anos atrás, né, sendo recente, né, você não pensaria sobre isso. Existia, assim, aquelas máquinas que faziam aquelas artes abstratas, né, jogando tinta, desenhando, passando um pincel aqui, que não tinha muito sentido, que é uma arte abstrata, né, mas fazendo escultura é a primeira vez, né, é algo bem que tá se diluindo, e talvez um profissional da arte não seja valorizado e um robô tá sendo.
E quem que tá ganhando com isso? Uhum. Uma empresa muito grande, né? Sim. Deixando os E artistas... dando uma lá, né? puxada, dando uma explicada, por exemplo, essa arte que você deve ter visto muito, que é o robô, né, puxando aquele poça de sangue, aquilo foi tanto, se eu não estiver errado, um trabalho de um artista com um programador, ou os dois, eu não lembro agora, mas foi ainda um ser humano por trás e idealizou esse trabalho, e a máquina só foi utilizada para transmitir a mensagem, que é o importante da arte. A questão é que tem essa coisa das empresas, né? Você falou um robô, né? Faz escultura. É que, cara, deixar máquinas fazendo isso... Por exemplo, vai ter alguém por trás, né? Sim. Mas, por exemplo, entende que às vezes a pessoa só... Como é o caso atualmente da OpenAI, né? Ele literalmente uma pessoa escreveu um texto, fez um desenho... É o famoso prompt, né? Fez um desenho e falou, eu fiz. É a mesma coisa que eu pegar imprimir um desenho, falei, eu fiz uma pintura, sei lá, do Van Gogh, falei, eu que pintei. Não tem cabimento, tá ligado? Mas, por exemplo, você falou das culturas e tal, isso é um avanço. Sim. Só que, por exemplo, aí aqui entra esse debate, né? Um robô, basicamente, um cara programou, faz a estátua tal. Vamos dizer, sei lá, a estátua do deus grego Zeus. O cara pode... A máquina, sei lá, não sei como... Eu não vi esse vídeo, não tenho certeza como é. Tipo, realmente ela foi esculpindo? Exatamente. É como se fosse aquela broca e aí ela... Caraca! Lembrei até o nome da arte. Esculturas renascentistas. Ah, renascentistas. Isso. Sim. Ela fazendo... provavelmente deve ter vídeo por aí, ou até mais, né? Não foi algo gerado... Uma imagem gerada por IA. Foi um robô com inteligência artificial fazendo realmente gravado. Ah, foi uma inteligência artificial também no robô, no caso, então. Sim, exatamente. Nossa! Ele não é programado, pelo que eu vi, né? Aí eu posso estar errado. Que aí entra nessa questão que eu vou debater. Exatamente. Ainda tem um humano atrás, fazendo um trabalho, idealizando a ideia, ou realmente botou uma máquina para fazer o trabalho? É verdade. Mas voltando no assunto, João Pedro, é sobre você achar que a inteligência artificial pode acabar com a sua profissão, eu, na verdade, tenho um adendo sobre isso. Eu não concordo totalmente, talvez o João Pedro possa discordar, concordar, ou você aí de concordar, discordar. Comenta aqui, eu acho que a opinião é muito válida de vocês, né? Tanto pra gente debater, discutir, não brigar, por favor, não briguem, né? Talvez ao surgir alguns haters, né? Eu e o Paulo Vitor tava aqui atrás das câmeras antes do episódio fazendo uma brincadeirinha sobre, vocês vão ver lá no TikTok. O TikTok também vai estar aqui o @, caso vocês queiram. E o que eu venho a falar sobre isso? É que eu, como contador, futuro contador, né, porque eu ainda sou graduando, eu vejo que a contabilidade, o profissional contador nunca vai acabar. Nunca. Não. Eu acredito que para o designer, também o artista, o ator, qualquer pessoa que usa da inteligência artificial, da arte, para fazer, não vai acabar. O que vai acabar são profissionais talvez medíocres. Porque na contabilidade, pelo menos, ela ajuda bastante. E eu acredito que também no design, o pessoal vai achar isso. Porque eu acredito que atualmente é só um hype. O pessoal tá muito, caramba, como que um robô, sei lá, uma inteligência artificial tá fazendo isso tudo? Mas uma hora a pessoa vai cansar, o pessoal vai ver, poxa, não é isso que a galera gosta. Poxa, o design, ele sabe o que a pessoa quer. Não o que a gente está querendo no momento, a gente está querendo só hypar. As empresas estão usando mais inteligência artificial no momento porque é o que dá engajamento. Mas será que daqui a 2, 3, 4 anos, João Pedro, vai ter esse hype todo? E é essa a próxima pergunta que eu quero trazer para ele. Será que daqui, na sua visão, daqui a 3, 4, 5 anos, a inteligência artificial vai ser hypada do jeito que está sendo agora, em 2025? Talvez não, porque pode virar comum, né? Aquela coisa, o hype é o novo. Sim. Mas daqui a uns anos talvez possa virar tão, claro, se fizermos de maneira certa, não deixar desenfreada, que é isso que eu até falando no ponto atrás, eu acho que vai acabar todos os empregos mais normal se não houver uma regularização. Se deixarmos, tipo, solto. Não botar uma regularização nessa ferramenta, como tentam vender, só que tem muita empresa que provavelmente já tá com, por exemplo, a Amazon. Eu não quero arrumar treta, né, mas isso é um fato, que elas fizeram uma dublagem totalmente feita por IA. E, meu amigo, que coisa horrorosa. Opinião é opinião. E pra mim, é horrível. É horroroso. Horrível. E, poxa, o dinheiro que provavelmente eles gastaram na inteligência artificial, porque obviamente eles não vão lá no chat GPT usar, faça isso em texto. Eles não fazem isso, né?
é uma mais aprimorada, talvez até deles mesmo. Então o dinheiro que eles gastaram naquilo, será que não era mais vantajoso contratar? Posso dar um certo ponto? Sim. Dependendo, vai ter vamos dizer aquilo, né? O lucro provavelmente deve ter sido maior, né? Porque você não paga um salário, por exemplo. Porque na dublagem, eles provavelmente só botaram no máximo um mixer. Contratam um mixer até da área deles. Em vez de ter que fazer o trabalho de dependendo, tem um intérprete, né? Dependendo do nível do inglês para português dos caras, né? O nosso também. Aí também o mixagem, os dubladores que fazem cada personagem, dublagem de fundo e tal. Então, realmente, em questão de lucro, sim. Provavelmente eles podem ter ganhado mais fazendo isso. Sim. Mas 100% é lucro que importa? Que é uma questão que eu acho que esse é o problema atual dessa questão de IA e tal, que eu vejo que é o meu medo. Por isso que tem que regularizar. Que é as empresas virarem o lucro acima do indivíduo. Que é algo muito errado. Mas aí já entra o que eu já discordo um pouco. Porque, pra mim, atualmente o que está acontecendo é um hype da inteligência artificial. Mas as pessoas, elas vão começar a abrir a qualidade. Eu mesmo, há muito tempo atrás, eu tinha conta na Netflix, na Amazon, na HBO e na Disney. Hoje eu só tenho da Amazon. Pode ser, também, né? Pode ser não, é também por questão financeira, mas também por qualidade. Porque hoje em dia eu vejo que a qualidade da Netflix caiu muito. Então eu não tenho sentido em ver. Antigamente na Disney eu era fanático na Marvel. Via tudo, queria ver tudo. Hoje já não sou tanto, porque a qualidade decaiu. Então não tô querendo ver muito mais. Então as próprias pessoas elas vão em busca da qualidade. Elas vão atrás do hype também. Mas no fundo mesmo é a qualidade que importa. E é isso que eu acho que no futuro vai valer a pena. A mesma coisa na minha área. Profissionais que não são bons, qualificados, vão ser descartados, vão ser substituídos. Mas profissionais que necessitam, que a empresa necessita, nunca vai ser substituído. A exemplo mesmo da computação do Paulo Vitor, que está aqui atrás da câmera, que foi entrevistado semana passada. Ele, hoje em dia, o emprego do TI, Paulo Vitor pode até discordar se estiver errado, é de um analista. Você não concorda, Paulo? Concordo. Fala um pouquinho mais alto. Concordo. É de um analista, né? Ele trabalha mais porque o prompt ali já vem pronto. Ele veio ali, tem um erro aqui. Ele é o cara que verifica. Engenheiro de software. Então, o que ele está dizendo aqui, o engenheiro de software. Ele já tem o programa ali. Ele vai verificar, melhorar e pode ter vários softwares, como contabilidade, jurídico, auditoria, entre outros, usado para ambas as áreas? Usado para... Caralho, velho. Usado por diversas áreas. E o João Pedro tá aqui porque é um exemplo disso, né? No design, com certeza, em um determinado momento, vai ser usado inteligência artificial. O Paulo Vitor tá querendo falar aqui, tá... Deixa eu falar. E uma coisa que eu tenho que falar também, João Pedro, olha mais pra câmera, você tá olhando muito pra mim. Você? Uhum. Eu tô tentando fazer isso, porque tá olhando muito pra mim. Bem, no quesito do design, eu acho que sim. Por isso que eu tô falando da questão da regulamentação das ferramentas. Porque, claro, vai ter muita empresa. E aquilo, eu não tô falando, sei lá, o padeiro da esquina, né? O cara, o seu Zé que tem uma lojinha. Desculpa te cortar, mas é que eu vejo muito isso em memes, né? No Instagram, que o pessoal comentando. A IA vai dominar tudo. Aí lá o cara, empacotador do supermarket. Não, aí é complicado. Não vai, tipo, gente, por exemplo, não vai. eu vi muita gente... Trabalho braçal nunca vai ser substituído. Não, né? praticamente... É muito mais barato você contratar do que você montar um robô pra fazer aquilo lá. Sim, mas... A não ser que seja um robô, tipo, hiper, mega... É aquilo. Rápido que nem nas indústrias automotivas, né? Robô não cansa, né? Então, mas, por exemplo, no caso eu tô falando isso porque teve um pessoal, né, da minha área, mais artístico, né? Artistas mesmo, que são um dos mais afetados, principalmente na época da trend do Estúdio Ghibli, que, por exemplo, ficaram debatendo, sei lá, ou pessoas, acho que realmente não são artistas, falam, não, você não pode fazer isso, tipo, por exemplo, Davi, por exemplo, usou o Estúdio Ghibli, né? Entramos no hype. Né? Sim. Ou também até pessoalmente você usou, e não é errado. É que, por exemplo, eu vi isso, por exemplo, muitas pessoas falando merda sobre esse assunto, desculpa da palavra,
e um criador de conteúdo, que eu não vou citar nome, porque realmente não precisa. É porque o exemplo que ele falou, que é a pirataria. Então você nunca pode usar pirataria, se você não pode usar, que é realmente a mesma coisa. Tipo, Exatamente. a gente não pode brigar com a pessoa. A gente tem que brigar, por exemplo, com a empresa, que aí vamos estar falando no caso da Xuxa, que ela fez praticamente um álbum inteiro usando IA. Que provavelmente ela, por exemplo, ela não pagou, no caso, não as músicas, né? Foi ela, pelo menos ela não teve essa caríssima de pau. Pelo menos, por exemplo, sabe aquelas, quando você era criança? Você já assistiu Xuxa quando era criança? Sim. Que era aqueles desenhozinhos que ela tinha, às vezes? Tudo IA. Então, provavelmente, ela não pagou um ilustrador, um editor, o máximo, deixou, sei lá, o sobrinho, deu uma coquinha e um kibizinho pra ele, falou, faz isso aqui pra mim, menina. E botou na internet. E, tipo, tem MCs que falaram, primeiro clipe, 100% por IA. Tipo, isso é questão de orgulho aonde? Você basicamente tirando o emprego de pessoas desta área pra colocar uma máquina. E só, tipo, e fica feio, horroroso. E por que eu falo dessa complementação? Porque, por exemplo, ela pode ser realmente uma ferramenta. Para, por exemplo, artistas, né, para ajudar em criação de poses, esboços, em vez de tipo, ter que fazer todo um desenho. Exatamente, facilitar, né? Facilita e acelera o processo. Que nem que eu vejo na minha área, a contabilidade. Facilita, mas ela não faz tudo. Sim. Porque o que eu vejo muito também que tem acontecido é que a inteligência artificial, você lança um balanço lá, você dá um relatório, compara esse ano aqui com o outro. Ela vai comparar em termos de numérico. Vai falar, teve mais lucro nesse, então esse aqui é melhor. Não, e o endividamento de tal ano? Tô dando uma explicação bem chucra aqui, é uma palavra bem antiga, né, mas bem chucra, sobre a inteligência artificial no entendimento da contabilidade. Se você põe dois balanços ali, ela vai comparar só o lucro e não o que está acontecendo realmente dentro da empresa. E aí vem a visão humana, né? Que é essa questão, por exemplo, quando eu trouxe o exemplo do Paulo e seu, é realmente empresas olharem a oportunidade, já que não tem regulamentação nenhuma sobre esta área ainda, né? Pelo menos no Brasil, nem acho que quase nenhum país ainda tem uma regulamentação séria sobre o uso ou não de inteligência artificial, que é basicamente a empresa falar, bem, eu boto um contador para fazer o trabalho de 300 coisas e faz a IA fazer tudo. Comparar, tipo, ele só tem que escrever. Aí no final ele só assina. Ele só assina. Como se fosse ele que tenha feito. Por exemplo, eu falo isso porque programação. Eu trabalho na área, eu tô estudando jogos digitais, né? Sim. Tem pessoas que já tentaram vídeos idealizando mesmo, né? Testando. Basicamente, tentar criar um jogo do zero, os comandos, sim, programação questão de comandos, usando IA. Botou, IA, escreva um comando tal e tal, dá pra fazer isso. Ele até gera, mas algo muito simples e que, e tipo às vezes assim, pode ter muito mais erro. Muito erro. Mas, e por é exemplo, por isso que vem o que o Paulo Vitor falou aqui no fundo, o engenheiro de software. Que é exatamente essa função, mas ainda tem o ser humano ali, né, João? Sim, mas por exemplo, a empresa vê, estamos evoluindo tanto, talvez evoluindo esse quesito, ao ponto que só precisa de um cara pra fazer um jogo. E vai ficar o quê? Sucateado. Vai. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu pensei, no caso, pensando aqui, que muita gente fala, tecnologia é o avanço, vai perder emprego. Só que, por exemplo, antigamente, quando eletricidade, perdendo vários empregos, sei lá, os caras que ligavam poste, né? Era movido a vela, essas coisas, né? Para gerar luz na cidade. Não perdeu esse emprego, mas gerou eletricista. O cara que Boa. gerou outros empregos. Sim, Perdeu, mas gerou. Sim. Agora, IA simplesmente só colocando no lugar de outra pessoa e tirando, não gerando emprego aonde? Mas é o que eu acho, como eu tinha dito anteriormente, eu acho que isso é só um hype no início. Sim. Eles vão ver. Voltando no negócio da Xuxa, eu lembrei também do comercial, se não me engano, do KFC. Não sei se você já viu, que foi feito totalmente por IA. Se eu tiver errado, eu acredito que seja o KFC sim, mas se tiver errado o João Pedro aqui, ele vai botar a informação do certa. trabalho. Como no outro vídeo lá, que o Paulo Vitor também deu uma gafe, eu concordei, estava errado. Se vocês acharem o erro também, comenta aí também, né? Ajuda a gente, engaja a gente saber a verdade, realmente, né? A gente não quer passar desinformação. A desinformação aqui, na verdade, é um achismo nosso, né? Que pode estar errado, vocês podem corrigir com certeza. Mas o KFC fez isso, ele colocou um comercial inteiro de IA. E tipo assim, é só um jogo, é bem feito. Isso eu tenho que concordar, é muito bem feito, não é tipo assim uma coisa tosca, que você vê lá
uma batata toda esquisita, um frango frito todo horroroso. Não, é bem feito mesmo, mas é um bando de informação. É tipo assim, pum, 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 pum. Não é pensado pra você olhar e falar, caramba, que delícia, quero comer um frango no KFC. Não, é só um bando de informação, tum, 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 tum. E é isso. E é isso que a inteligência artificial faz. Só joga informação lá pra você, entendeu? E às vezes meio tosco, né? Uma transição tosca. E falando sobre o fado eletricista, eu tive até um debate sobre isso. Antes desse negócio de inteligência artificial, já tinha o ChatGPT e tal, de pesquisar, mas não tinha esse negócio tanto com imagem, né? Que foi sobre o avanço da tecnologia, né? E como isso estava acabando com os empregos. E todo mundo não, esse é meio exagerado da minha parte, mas quase 80% da turma achava que era um absurdo e que a inteligência ia acabar com o avanço da tecnologia, né? Ia acabar com os empregos braçais, tipo caixa, essas coisas. E pra mim é o contrário. Eu já fui na parte ao contrário. Eu acho que, na verdade, na mesma proporção que ela tira emprego, ela também coloca, que é o programador, que é o técnico mecânico, e, né, a parte da mecânica do robô, da máquina, enfim, o do TI, que é a programação, da computacional. Então, na minha opinião, o avanço da tecnologia é muito bom usado da maneira correta. Ele tira emprego braçal, ele tira o emprego que na verdade é sucateado e dá oportunidade no emprego que tem garantia, que tem pessoas estudadas para aquela área. Eu acho que o avanço da tecnologia cria emprego para quem corre atrás e estuda. Então, se você não está estudando, realmente, daqui 10 anos talvez seu emprego não exista mais. Mas se você está estudando, correndo atrás, querendo ser não só mais um profissional, mas alguém importante, você nunca vai perder o emprego. Sim, porque, por exemplo, nesses exemplos, até, por exemplo, eu dei o exemplo dos postes, né, que agora tem o eletricista, mas também até quando teve revolução, as revoluções industriais, né, que botaram mais as máquinas e tal. Ainda tem pessoas, gerou emprego, que gerou emprego que precisou mais de estudo. Por exemplo, antes era só uma pessoa até que acender, né, indo, por exemplo, no terreno dele. Aquela mesma coisa, fecha, pum. Fecha, então. Fecha, que é acho que é o Fordismo, não sei se eu estiver enganado, que é a linha de produção que a pessoa faz a mesma coisa. Aperta o parafuso, o outro coloca. Aperta o parafuso, o outro coloca. E, cara, imagina você, naquela época não era 8 horas de serviço não, era 10, 12, 15, Misericórdia. Fazendo assim, ó. Graças a Deus, dia trabalhista. Exatamente, fazendo assim, ó, 12, 14 horas por dia. Maluquice. Aí veio as máquinas, porra, o carro que fazia, em 3 dias, fazia 1,5. Porra. Mas ainda gerou emprego. Exatamente. Gerou emprego no quê? O mecânico, o cara do TI que programou a máquina, entendeu? E não foi só um mecânico, não é um cara da TI, não. É uma equipe inteira. Talvez da mesma quantidade ou até maior. Existem estudos sobre isso. Ainda está em desenvolvimento esses estudos, né? Mas existem sim. Porque na época eu trouxe, não vou saber agora de exato qual o estudo, de quem, de qual ano, de qual instituição, mas existem sim estudos, né, sendo feitos sobre que o avanço da tecnologia gera mais emprego do que ele se desfaz. Se bem feito, né? É, exatamente. Porque é aquilo, como eu falei, empresa vai visar o lucro sempre. Com certeza. Por isso que a gente tem, nós, mais os trabalhadores, né, as pessoas mais comuns, e ter que correr atrás de políticas públicas sobre isso. É verdade. Para impedir que... Porque aquilo, não vou dizer que é errado uma empresa visar lucro. Nunca vai ser. É questão... Mas não vou dizer que ela é boazinha, que ela vai sempre pensar no trabalhador. Não vai. Eu também não, porque eu sou contador, eu só viso o lucro. Exatamente. Só penso no dinheiro. Então, pô, se a empresa tá falindo, cara, tem que fazer alguma coisa. Sim. Vai demitir tanto funcionário. Sinto muito. Exato. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Ou... Não vou falar isso, que não... Exato. Não vou citar, mas vocês sabem que é o leão da receita, né? Que eu sou responsável por pagar menos imposto possível. De conformidade com a lei. Só vou deixar claro isso. Seguindo a lei. Entendeu? Que essa questão... Pra quem entendeu, tá aí. Pra quem não entendeu, sinto muito. Só negar imposto? Não, jamais. Aqui, a Receita Federal. Aqui, ó, contador 100% leal. Mas é isso, a argumentação é o meio mais correto para garantir. Porque é aquilo, realmente pode ter uma empresa falando, não vou querer um trabalho sucateado feito por um computador. Não, vou querer uma pessoa.
Mas também tem empresa que vai olhar e falar, a pessoa é burra, vai aceitar assim mesmo? Vamos usar a máquina só, não precisa pagar só um cara lá, em vez de uma equipe analisando tudo. Bom, e para finalizar, eu queria trazer uma última pergunta para o João Pedro, né? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre como a IA ela pode ajudar a potencializar o lado do artista, do designer, tanto do artista mesmo, gráfico, né? O que você acha sobre? Bem, como eu citei um pouco antes, dá bem facilmente de maneiras da IA auxiliar os artistas. Claro, muita gente deve ficar, não quero usar IA, mas isso é uma questão. Também eu acho que artista que não é tão bom assim, vamos concordar. Não, mas é porque também, voltando um pouco, que essa foi a questão do Estúdio Ghibli, né, que a gente voltando, puxando, mas eu vou voltar a esse assunto, não se preocupe. Por quê? Muita gente estava usando IA e, tipo, o trabalho de artistas é muito mais já pela internet, isso eu acho que deveriam tentar, a maioria dos artistas deveriam tentar procurar outros meios, porque é muito mais internet mesmo, fica muito mais preso na internet, bem difícil de encontrar um artista, tipo, que trabalha, mas, tipo, eu vou na casa do cara, peço uma... Não é bem difícil, é mais... Quem conhece da internet sabe. E eles são pouco valorizados, porque sabe que muitas vezes, eu quero um desenho tal. O pessoal, se ele fala o preço que ele deveria pedir, a pessoa fala, não, vou pedir pra outra pessoa, que acontece muito. Qualquer coisa que envolva arte, eu falo isso porque meu pai trabalha com gráfica, né? Uhum. Cara, o que mais acontece é, tô fazendo aqui uma arte, vai ficar assim e tanto. A pessoa fala, não tá meio caro? Vou pedir pra outro lugar. Na cara do cara. Meu pai, eu falaria. Falou, então vai lá, porque veio me buscar, né? E o pior, às vezes vai e o trabalho é mal feito. Porque as pessoas... agora eu vou falar um pouquinho, acho que se não tiver o ator que o Gostinho Carrara fala isso, né? A gente sempre... Não vou saber como ele usou que palavras, mas ele tem uma fala que é mais ou menos sobre isso. Que parece que quando a gente cobra um preço, a pessoa já que, tipo, o ser humano, por exemplo, eu vou fazer esse trabalho, sempre tá caro. Mas agora, uma empresa te dá um produto tal, pode ser qualquer preço. Nossa, está barato, está muito bem feito. Mas quando é o ser humano, é tipo, nossa, R$5, tá caro. Eu lembro muito desse vídeo do Rodrigo Fala, do Rodrigo? Eu lembro muito desse vídeo aí, que você está falando do Agostinho Carrara, me lembra o vídeo do Rodrigo Faro. Ele tem uma piscina que é super luxuosa, que acho que é uma coisa parecida com uma praia, né? Sim, e aí ele fala no vídeo que ele achou muito caro cobrar. O cara tem dinheiro, vocês sabem, né? Pô, apresentador há anos na televisão. Que ele acha muito caro quanto cobram pra limpar a piscina dele. Aí ele mesmo limpa. E o melhor que ele veio falar que é muito trabalhoso. Exatamente. Por que será que é caro então, não é mesmo? Exatamente. Porque a pessoa tem que, por exemplo, dependendo de onde ela mora, que eu não vou dizer... Deslocar os equipamentos que paga, os produtos que paga, o serviço que provavelmente não é sozinho, deve contratar outras pessoas. Dependendo se for sozinho, é mais tempo gasto. As pessoas gostam de fazer isso, de colocar preço no trabalho humano, mas deve se é um ser produto... um apresentador que ganha, sei lá, 1 milhão por mês, ou talvez até mais. Aí não vão saber que eu não vejo a receita dele, né? Eu também não, mas provavelmente deve ser algo sobre isso, né? Mas Sim. eu gostei muito do papo, João Pedro, acho que foi bem descontraído. Você tem alguma coisa a acrescentar? Então, voltando, eu trouxe esse assunto dos artistas, mas benefícios, né, que eu tinha esquecido. Que é essa coisa do esboços, ajuda em esboço, dar ideias. Eu falo isso por questão, eu também sou meio nerd, né? Por questões de, uma amiga minha trabalha muito... Meio nerd não, muito nerd. É isso que eu vou falar, que a coisa mais nerd que a gente joga muito RPG. É nerd pra cacilda isso aí. A coisa mais... Você quer saber, qual a coisa mais nerd possível? Jogar RPG de mesa. É a coisa mais nerd possível. Não tem. Infelizmente, eu já joguei uma vez. Pouco, mas jogou. Não aguentou, né? Não aguentou a nerdice. Não aguentei. Mas, por exemplo, ela muitas vezes usa pra ajudar em geração de ideias. Em minha defesa também não joguei LOL. Não, isso aí... Cara, LOL é vício, é droga. LOL é vício. Não joguei LOL. Cara, qualquer pessoa que joga fala, não jogue. É impressionante. E quem fala que joga, ele te odeia. Ele te odeia. Tipo... Aqui, ó, me odeia, tá? Já mandou eu jogar. Mas voltando, ela às vezes pesquisa pra IA realmente ideias, pra, por exemplo, sei lá, ajudar a criar ficha, poderes, ou até mesmo ideias de personagem. Isso é uma forma de trabalhar, né? Essa coisa de, uma ideia, por exemplo. Tô sem ideia, por exemplo. Eu quero uma ideia de, por exemplo, uma montagem sobre carros e tal. Dá ideias, pode gerar isso, ajuda a geração de ideias
jura a geração de esboços, como também até a finalização. Tipo, por exemplo, ele te dá um desenho pronto. Você usa aquilo como base para você realmente fazer um desenho. Então, depois. era sobre isso que eu queria acrescentar também, que a gente também usa também. Mas a gente usa como um apoio. Os textos que vocês fazem não é 100% criado por IA, não. Eu peço realmente, crio um texto aqui e formalizo da maneira que eu acho melhor. No meio acadêmico, né? Exatamente, no meio acadêmico principalmente, entendeu? Tanto, na minha faculdade, no meu serviço, eu uso inteligência artificial, mas eu não copio e colo. Eu copio, gostei dessa ideia, vou utilizar essa ideia reformulando o que eu acho melhor. Dando a mão humana ao trabalho. Exatamente. E se você não faz isso, eu aconselho fazer, porque, caso você tenha uma dificuldade muito grande de iniciar, eu tenho esse problema, uma dificuldade muito grande de iniciar um projeto, um trabalho, um texto, eu faço isso. Peço um auxílio no ChatGPT, fale sobre tal tema. Ele começa falando, eu pego, caramba, legal começar assim, vou começar e desenvolvo eu mesmo. Isso sim é pertinente você usar, usando a inteligência para algo bom. Que nem a gente falou no vídeo passado sobre usando a rede social, usando o meio que você tem como um benefício, o seu celular como um benefício. E é isso que você tem que fazer. Não chegar lá, copiar, colar e acabou. Voltando, né? Usando como uma ferramenta, isso, exatamente. Não como uma muleta. Foi até essa palavra que eu usou no vídeo passado, uma ferramenta. Tem que usar a IA não como uma ferramenta, não como uma muleta. E, claro, como eu falei, a argumentação, né? Eu tô batendo muito dessa tecla porque é o meio mais correto. Porque tem muita gente que fala, acaba com IA. Eu não acho que realmente acabar com uma tecnologia é o meio. E não vai acabar, né? Não vai. É impossível. Impossível. Por isso que a argumentação é importante. Para não acabar a IA, porque é impossível, mas também não deixar pessoas aparadas, né? Empresas, pessoas mais intencionadas, né? Usar aquilo como a IA como uma muleta, mas sim como o que foi proposto, uma ferramenta. Ou você aprende a conviver com ela, ou você vai sofrer. Sim, sem dúvida. Pode encerrar? Pode. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Foi um prazer, João Pedro, conversar com você. Foi um prazer participar aqui também, rapaz. E semana que vem tem mais. TV Clipe, o futuro da televisão, hoje.